Olá, boa tarde. Parte do forro de um shopping center desaba e causa pânico em consumidores e lojistas. Maranhão registra queda no número de casos de AIDS. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda começa hoje. E veja também as dicas da nossa agenda cultural para você programar o seu fim de semana. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. O Repórter Maranhão está começando agora. Parte do forro do primeiro piso do shopping Rio Anil, no bairro do Turu, desabou ontem à noite. As lojas tiveram que ser fechadas mais cedo. As imagens foram feitas pelo repórter Anderson Lima via celular. Parte do forro desabou em cima de um quiosque que estava desocupado. Os brigadistas do shopping já haviam isolado a área porque perceberam a ameaça de desabamento. Ninguém se feriu, mas alguns lojistas preferiram fechar as portas. O incidente atraiu curiosos e deixou medo e preocupação em quem trabalha no estabelecimento. Está caindo tudo ali e a gente tem que sair daqui, né, para não correr o risco de ser atingido. Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Anderson Lima, que presenciou tudo o que aconteceu. O Anderson, boa tarde. Qual a sensação que você teve, Anderson, de participar de tudo isso? Eli Coelho, boa tarde. Olha, foi um grande susto, eu testemunhei, né? Funcionários do shopping, clientes entraram em pânico, houve tumulto, uma correria e poeira para todo lado, né? As pessoas ficaram aflitas e quem pôde saiu do shopping o mais rápido possível. Muitos curiosos ficaram aí na área em volta, que foi isolada, né? Mas, por sorte, não houve uma tragédia maior, Eli. E o Anderson, você já sabe se a administração do shopping já se pronunciou sobre o que aconteceu? Eli, olha, o shopping Rio Anil emitiu uma nota oficial na qual afirmou que já tomou todas as medidas de segurança e proteção, né, e que já está, inclusive, iniciando os reparos necessários. Nós estamos aqui no grupamento de atividades técnicas, aqui na sede do Corpo de Bombeiros, e nós vamos conversar com o subcomandante do GAT, o capitão Joseilson Souza. Boa tarde. Não foi a primeira vez que aconteceu uma situação dessa num shopping de São Luís. Como é que o Corpo de Bombeiros fiscaliza esse tipo de estabelecimento? Boa tarde. Todos os estabelecimentos, eles devem requerer vistoria anual junto ao Corpo de Bombeiros, certo? Então, é feita essa vistoria no local, verificado todos os itens de segurança contra incêndio e pânico e expedido o certificado de aprovação que tem validade por 1 ano, certo? E esses estabelecimentos como o shopping não é diferente. O proprietário tem que requerer junto ao GAT. Nesse momento tem uma equipe de vocês vistoriando o shopping? Com certeza. Nesse exato momento o comandante do GAT, o Tenente Coronel Figueiredo, está no local fazendo uma vistoria e possivelmente haverá interdição do local. O shopping inteiro ou só aquela área que foi atingida? Todo o shopping reuniu. As lojas não vão abrir? Possivelmente não. Se for interditado realmente, como foi repassado para nós lá no GAT, né, o comandante me informou que vai ser interditado o local até que sejam cumpridas as exigências que estão sendo direcionadas ao diretor lá do shopping, gerente. Capitão, eu estava presente no momento do acidente, eu percebi que os brigadistas do shopping, eles só isolaram a área afetada, quer dizer, isso é arriscado, de fato todo o shopping deveria ter sido evacuado. Eu percebi, por exemplo, que os cinemas, o cinema de lá, todas as salas continuaram funcionando. Isso aí oferece um perigo a quem frequenta aquele estabelecimento? Com certeza, né? Quando acontece algum acidente dessa natureza, todo local tem que ser interditado, evacuado imediatamente, certo? Então houve falhas nesse sentido? Com certeza deve ter havido falha nesse sentido. O Corpo de Bombeiros pode punir o shopping, cobrar alguma medida administrativa?
Olha, é o que está sendo feito nesse exato momento, como eu lhe falei anteriormente, né? O shopping está sendo notificado e possivelmente será interditado. Tem previsão de em quanto tempo o shopping voltará a abrir as portas? Até eles apresentarem o que foi exigido, cumprir as exigências que foram exigidas hoje lá na notificação. Após cumprido, se tiver tudo ok, será liberado imediatamente. Eu tive informação também que em outras áreas do shopping existem goteiras, quer dizer, a água se acumula no forro e provavelmente pode ser uma das causas aí desse desabamento. Quer dizer, falhas no sistema hidráulico é uma coisa muito grave, né? Pois é, mas essa questão de vazamentos já é outra parte, né? A nossa parte é a questão do incêndio, todos os sistemas relativos à segurança contra incêndio e pânico. Essa é a nossa parte. Muito obrigado pela entrevista. Pois é, Licoelho, então estamos dando aí em primeira mão, o shopping Rio Anil pode ser interditado em questão de horas. Eu volto com você. Obrigado, Anderson, e a gente vai ficar acompanhando esse caso. Começa hoje o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações. Desde segunda-feira, o programa de preenchimento foi baixado por mais de 1 milhão de contribuintes. O prazo para a entrega termina no dia 30 de abril. O contribuinte pode declarar o imposto de renda pela internet ou através de disquete que pode ser entregue nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. A multa mínima para a entrega após o prazo é de R$ 165,74. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 26 milhões de declarações. Outras informações podem ser obtidas através do site www.receita.fazenda.gov.br. Caiu o número de casos de infecções pelo vírus da AIDS no Maranhão, porém ainda prevalece o avanço da contaminação entre mulheres e também jovens. Em 2012, foram diagnosticados 335 novos casos de infecções pelo vírus HIV no Maranhão. Isso significa queda de quase 40% em relação a 2011, quando foram diagnosticados pouco mais de 570 casos da doença. Desde 1985, quando foi iniciada a estatística da AIDS no Maranhão, até setembro de 2012, foram diagnosticados 6.500 casos da doença. Os homens ainda respondem pela maioria dos diagnósticos, mas chama a atenção o avanço da contaminação entre mulheres e jovens. Um dado preocupante é que muitas pessoas ainda se arriscam nas chamadas relações casuais, ou seja, fazem sexo com pessoas que mal conhecem, muitas vezes sem qualquer tipo de proteção. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, as pessoas na faixa entre os 15 e os 49 anos de idade são as que mais se expõem a esse risco. A relação casual ela vai existir em qualquer faixa etária, mas uma relação casual com preservativo, esse é importante. Para que as pessoas tenham suas relações habituais, a gente não está aqui para dizer quantas vezes tem que manter relação, nada disso. Estamos dizendo que tem que manter relação sexual, mas manter relação sexual com camisinha. Pesquisas do Ministério da Saúde apontam que, mesmo sabendo da importância do uso do preservativo para a prevenção da AIDS, muitas pessoas dispensam o uso da camisinha. Apesar de todas as campanhas maciças que têm sido feitas pelo Ministério da Saúde, eu acho que ainda há muita desinformação. Ou seja, existe uma quantidade de campanhas, mas talvez a qualidade, a sistemática, o tipo de abordagem, não está alcançando principalmente algumas faixas etárias, como principalmente adolescentes e os adultos mais idosos. E eu acho que existem vários fatores envolvidos nisso. Primeiro, a prostituição infantil, que infelizmente acontece principalmente em estados pobres como o Maranhão. Outra questão importante, que a gestação de adolescentes, é muito comum também isso. Então, mostrando também que não se usa preservativo, não há um cuidado maior de orientação, planejamento familiar. Eu acho que é uma falha muito grande, principalmente nas escolas. E você vai ver a seguir, parcelamento do IPVA pode facilitar a quitação de débitos dos inadimplentes. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora 12h10. Assim
acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, programa certo, na hora certa. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. A Secretaria de Fazenda do município e o Detran estão divulgando novidades para facilitar o pagamento do IPVA 2013, como forma de tentar diminuir a inadimplência. Recente portaria alterou e deu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 2, que trata dos procedimentos realizados pelo Detran e Secretaria de Fazenda do Estado quanto ao parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Agora, a responsabilidade legal pelo procedimento do débito, que antes era feito apenas pelo representante legal da empresa de leasing, passa ao arrendatário, que assume toda a responsabilidade e pode solicitar à Secretaria de Fazenda o parcelamento de débitos de 2012 ou anos anteriores em até 12 vezes. Segundo o governo, essa é mais uma oportunidade para que o usuário possa regularizar a situação dele junto ao Detran e assim evitar constrangimentos quando começarem as fiscalizações no mês de maio. Com relação ao parcelamento, nós temos vantagens para todas as partes envolvidas no processo do licenciamento do veículo. Para a Secretaria da Fazenda do Estado, a possibilidade de aumentar a arrecadação porque vai receber os débitos atrasados. Para o arrendatário do veículo, é vantagem porque ele é uma oportunidade que ele tem para regularizar seus débitos e a situação de propriedade do veículo, que ele pode transferir tão logo termine o parcelamento. E para o banco, que é o proprietário do veículo, que foi arrendado para alguém, é a vantagem que o arrendatário está pagando o débito que, na verdade, por direito é do banco. Mas o arrendatário está assumindo a responsabilidade, vai quitar, resolve a situação do veículo e licencia. Em São Luís, o parcelamento pode ser solicitado nas agências da Secretaria de Fazenda, no Viva Cidadão e Detran. Aos inadimplentes, sanções estão previstas. Para quem não aproveitar a oportunidade do parcelamento ou não quitar seus débitos, a Secretaria vai inscrever em dívida ativa, dentro no máximo de 120 dias, todos os devedores de IPVA estarão inscritos na dívida ativa e negativados, consequentemente, no Serasa. Um dia depois da Câmara dos Deputados ter abolido a ajuda de custo para deputados e senadores, os chamados 14º e 15º salários, a Assembleia Legislativa do Maranhão tratou de discutir o assunto em nível estadual. Nós vamos voltar a conversar com o repórter Anderson Lima, que tem as informações sobre o assunto. Anderson, como é que foi essa discussão na Assembleia Legislativa do Estado? Eli Coelho, olha, os deputados maranhenses afirmaram que irão iniciar uma discussão, mas não falaram em prazo. Eles preferem aguardar os desdobramentos lá em Brasília para depois definir uma
posição oficial da Assembleia Legislativa. Os deputados da Câmara Federal em Brasília, eles cortaram aí o 14º, 15º salário, que era pago todo ano a todos os parlamentares, né? Aqui no Maranhão, vale lembrar que os deputados chegaram a receber até 18 salários por ano. Cada salário era avaliado em mais ou menos R$20 mil, fora ajuda de custo, que somada chegava a R$50 mil. Depois que a imprensa maranhense denunciou esses 18 salários que os parlamentares recebiam, foram cortados 3. Então, hoje, os deputados estaduais do Maranhão recebem 15 salários, mas aí podem cortar o 14º, o 15º, mas Eli Coelho, olha, vamos aguardar, né? Quando o assunto é Assembleia Legislativa, tudo pode acontecer. Eu volto com você. Anderson, é verdade, também vamos acompanhar esse caso. E o tempo se apresenta com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva que podem acontecer durante a tarde e a noite em São Luís. Veja agora o que diz a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da madrugada. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Temperatura mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. E no próximo bloco você vai conferir as nossas dicas para você aproveitar o seu fim de semana. É logo após o intervalo. Agora, 12h17. Mexe a cadeira da maneira que dispara. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. Mexe a cadeira. Montando um álbum de família com recorte de revista. Que legal, posso ajudar? Pode. Vamos ver se você adivinha. Você e a mamãe. E essa? Sei lá, que família estranha. Eu, meu pai, meus avós paternos e aqui minha mãe e meus avós maternos. Mas todos do mesmo tamanho? Mas não foi eu que recortei? Então coloca como eu quero. E esses aqui, quem são? Meu pai, eu, meu irmão e minha madrasta. Mas esse irmão aqui, filho do papai com a nossa madrasta, é meu irmão também. E eu não entro? Calma, Ju, é um desenho pra cada família. E nesse dia você tava viajando. Campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado. Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável. Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. O empréstimo consignado, aquele cujo pagamento das parcelas mensais é descontado diretamente na folha, virou uma salvação para muita gente que está no vermelho. De acordo com o Banco Central, a concessão desse tipo de empréstimo durante o mês de janeiro cresceu cerca de 30% em relação ao mês anterior.
Os gastos com os presentes de Natal e as despesas extras de início de ano, como IPVA e material escolar, são os prováveis motivos do aumento na concessão de crédito consignado no primeiro mês de 2013. Em janeiro, o volume de empréstimos para pessoas físicas superou os 11 bilhões de reais, valor 33% superior ao registrado no mês de dezembro do ano passado. Boa parte desse aumento se deve ao grande volume de concessões feitas a beneficiários do INSS, que tomaram o equivalente a 3 bilhões e meio de reais em empréstimos. Este aposentado conta que boa parte do pouco que ganha está comprometida com o consignado. É 183, paga 678, já é cai demais, né? O empréstimo consignado é uma das melhores opções para quem está no vermelho. A taxa de juros dessa modalidade é uma das menores do mercado, fica em torno de 2% ao mês. E o prazo para quitar a dívida também é tentador. O empréstimo pode ser pago em até 8 anos. Mas essas e outras facilidades para fazer o empréstimo consignado, como a dispensa de consulta ao SPC e Serasa, também fazem com que muita gente caia em uma armadilha. A gente paga mais que o dobro, né? É só em último caso que eu aconselho, em último caso mesmo. Mas a taxa de melhor é você poupar, economizar mesmo e fazer tudo à vista. A pessoa tem que ficar bem controlado, né? Porque a taxa de juros do empréstimo consignado é uma das menores, né? Mas mesmo assim a pessoa tem um... Sim, eu ainda achei alto, assim. Também não sei se foi devido à quantidade de parcelas, né? Eu fiz, aí saiu bem mais caro. A pessoa assuma compromissos que estejam dentro do seu limite de renda. Isto é, as pessoas gastarem no máximo até o total que elas ganham, ou menos, né? Tem muitas pessoas que antes não participavam do mercado de consumo porque não tinham crédito, passaram a fazê-lo. Porém, se deve ter cuidado com a euforia do consumo para que essa festa no começo não se transforme em choro no final. O Ministério Público e a Vigilância Sanitária realizaram hoje pela manhã uma fiscalização no asilo de mendicidade para verificar as denúncias sobre as condições de moradia e infraestrutura dos alojamentos. Depois que a TV Brasil denunciou o desvio das aposentadorias de idosos que vivem no asilo de mendicidade em São Luís, a Promotoria do Idoso veio inspecionar a instituição filantrópica. A Vigilância Sanitária foi chamada para verificar as instalações físicas e as condições de higiene. A déficit de alguns recursos humanos, como assistência social e mesmo administrativo, de cuidador, de limpeza, e também uma necessidade também de recuperação de área física. 20 idosos vivem no local. O presidente do asilo acompanhou a inspeção e falou das dificuldades da casa. Ajudamos com algumas dificuldades, mas felizmente conseguimos superar e manter com dignidade todos esses idosos que abrigamos aqui. E para nós é ótimo que venham essas inspeções aqui, porque nos ajuda a administrar, entendeu? Isso para nós é fantástico, muito bom mesmo. Segundo o promotor, medidas serão tomadas para garantir que o dinheiro dos idosos não seja desviado. Nós já pedimos ao diretor a lista de todos os idosos e vamos verificar quem está recebendo seus benefícios, aqueles que estão recebendo e desviando o dinheiro dos recursos. Obviamente nós vamos tomar as medidas penais cabíveis. Inicialmente vamos logo cancelar o cartão desse idoso que se encontra na posse de terceiros, de modo a regularizar a situação, e vamos tomar as medidas de âmbito penal para puni-los, obviamente, porque isso não se tolera que eles se apropriem do dinheiro dos idosos. Eles deixam os idosos aqui no asilo e, além disso, eles se apropriam do dinheiro deles. Isso é inaceitável. O Centro Cultural Comunitário do Bairro de Fátima vai lançar hoje o Ponto de Cultura Trabalho e Ação. O evento vai acontecer no próprio Centro Comunitário às 5 horas da tarde. E você que ainda não sabe o que fazer nesse final de semana, tá bom? Está na hora de se preparar. Confira as dicas da nossa agenda cultural com Mayna Maciel. A
nossa agenda cultural está recheada de boas dicas para que seu final de semana seja maravilhoso. E eu começo com algumas opções de filmes em cartaz. Cirque du Soleil, Outros Mundos. O mais famoso circo acrobático do mundo traz o World's Way, um espetáculo inédito concebido especialmente para um filme em 3D, dirigido por Andrew Addison, do filme Shrek, e com produção executiva de John Cameron, de Avatar. O filme mais aguardado pelos fãs do policial John McClane já está nas telonas. Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer. Desta vez, o policial interpretado por Bruce Willis tem uma saga e tanto: compartilhar sua missão com o filho e também protegê-lo do perigo da morte. A animação russa O Reino Gelado aposta no belo visual para contar a história de duas crianças que, com a ajuda de seus amigos, enfrentam a malvada Rainha da Neve. O que te traz a um lugar desses, afinal? Enforquem esse miserável. Eu sou legal pra caramba, pergunta pra Gerda. Após um mês fechado para manutenção, o Teatro Arthur Azevedo reabre suas portas com um belíssimo concerto sinfônico alusivo aos 30 anos da base de lançamento de Alcântara. As apresentações acontecem hoje e amanhã, e a entrada é franca. Na nossa agenda cultural, a diversão é garantida para todo mundo. Escolha a dica que mais combina com seu estilo e aproveite. No Casarão Sertanejo, a festa começa com forró pop, relembrando os grandes sucessos do forró. Em seguida, a dupla Stanley Christian comanda a balada sertaneja para todo mundo cantar e dançar. No Coatrack, o melhor do sertanejo anima o Chinelo de Dedo com Rodrigo Alves e a dupla Hilton Yodo. O projeto Energia Máxima traz durante todos os sábados do mês de março muitas atrações e gente bonita no Energy Club na Lagoa. A ilha recebe a 3ª edição do maior festival musical integrado do mundo, Grito Rock. Os shows acontecem hoje e amanhã no Odeon Sabor e Arte, na Rua da Palma, Centro Histórico, sempre às 9 horas. E quem não gosta de um bom bafafá? Todos os sábados no Jurerê Bar com Soul Samba, Sonharte e DJ Eric Ferres. Imperdível. E para matar um pouco a saudade das músicas de Renato Russo e companhia, não dá para perder o especial Legião Urbana. É sábado às 10 horas no Shopping Cancún. Ícone do pop nacional dos anos 90, o cantor Vini se apresenta nesse sábado no Espaço Renascença. A apresentação integra o projeto Hot Mix Especial. Ao som do cantor Vini, eu tô indo e desejando a você uma boa diversão. Mas aproveite com moderação, porque você vai precisar de muito fôlego para curtir tudo que ainda vem por aí. Afinal, esse é apenas o primeiro fim de semana de março. Até a próxima sexta-feira. Agora vem na minha cara. Mexe a cadeira da maneira que dispara. As opções não faltam, então aproveite o seu final de semana. A gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, meio-dia. Até lá! Vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. Mexe a cadeira. Menina, mexe a cadeira. Mexe a cadeira, ei, bota pra danar, ei, trepa na mesa. Give it all, yeah. Mexe a cadeira da maneira que dispara. Menina, mexe a cadeira, agora vem na minha cara. Oh yeah. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala.